adoração, nosso louvor. Não permita, ó Deus, que nós venhamos retornar para os nossos lares, como de lá saímos. Talvez saímos dos nossos lares entristecidos, angustiados, decepcionados, frustrados, talvez até empurrados, brigados uns com os outros. Não queremos voltar para os nossos lares, ó Deus, como de lá saímos. Por favor, Espírito Santo, tu que se faz presente no nosso meio, ó grande Deus, ministra os nossos corações, limpa, purifica-nos, ó Deus, conceda a cada um de nós a oportunidade de ouvir a tua voz, o teu chamado, o teu convite de mudança, de conserto, de arrependimento, de cura, de renovo, de salvação. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, entregamos em suas mãos, que tudo que viemos a fazer aqui seja exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, Pai amado. Que não venha homem nenhum venha a ser exaltado, mas que somente o Senhor venha a ser exaltado. Que homem nenhum venha a ser glorificado, mas somente o Senhor tem que ser e é Deus glorificado. Que homem nenhum venha a ser proclamado Senhor e Rei, mas a não ser o Senhor. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores. Entregamos tudo em suas mãos, tudo. Por isso nós oramos, ó Deus, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá em Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículo 3, diz bem assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como está sendo projetado ali, na versão diferente, a igreja podia ler em uma só voz, todos juntos, vamos lá? Bendito seja Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus, bendito é o Senhor Jesus, bendito é o Senhor que nos chamou, que nos separou, que nos comissionou, que nos abençoou e tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Só o Senhor é exaltado, só o Senhor é glorificado. Não há outro Deus como o nosso Deus. Ele é exaltado, adora o Senhor com todo o seu vigor, fôlego, com toda a sua fé. Exaltado
Glórias ao Senhor. Tu és exaltado nos céus e na terra. Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Eu não sei como você tem passado as semanas, os dias, os anos. Eu não sei como você tem passado. O ano já está quase a se findar, né? Praticamente falta 2 meses e meio para terminar o ano mais uma vez. Eu não sei como você tem buscado o Senhor. Eu sei que a Bíblia fala, tanto nos Salmos quanto em outros livros do Antigo Testamento, do Novo também, que nós temos que ansiar a presença de Deus. Os Salmos falam, Salmos que, assim como a corça anseia pelas águas, né, e corre desesperado, assim também temos que ser nós, ansiarmos por Deus, correr na direção de Deus, suplicar que Ele venha reinar sobre as nossas vidas, reinar sobre o nosso lar, reinar sobre os nossos afazeres, porque se a nossa vida, meus amados, se a minha vida, se a sua vida não tiver a Deus em primeiro lugar, que sentido há em viver? O salmista, certa vez, ele falou: Senhor, se o Senhor estiver comigo, se a tua presença, se o teu Espírito estiver comigo, de que adianta eu viver? É melhor que eu morra. A humanidade, como o pastor Paulo estava ensinando na IBD, as igrejas esqueceram de buscar a Deus. A igreja se esqueceu de buscar o Espírito Santo, de conhecer o Espírito Santo, não em busca de dons e milagres, mas conhecer a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus. Temos que correr, buscar a direção de Deus, porque os dias estão se findando, os séculos estão se passando, e a volta de Cristo cada vez mais eminente está. Reina sobre mim, correrei para ti, Senhor.
sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim. Declare. Lá em Salmo 18, verso 1 até o verso 3, tem um salmo muito lindo, um salmo de Davi. Esse salmo mostra, se você for ler todo ele, vai ver uns salmos de muito, ao mesmo tempo, uns salmos de exaltação, mas ao mesmo tempo, uns salmos de tristeza, uns salmos de angústia, uns salmos que mostra o coração do homem totalmente angustiado. Ele fala que durante os salmos, tristezas infernais de morte, correntes do inferno tomaram sobre mim. Ao mesmo tempo, os salmos que exaltam a Deus, o controle, o cuidado, o sustento. Ao mesmo tempo, mostram os salmos o homem com um coração tão perturbado. E essa perturbação se dá devido ao reconhecimento desse homem, devido ao reconhecimento de arrependimento dele, de reconhecer as suas limitações, as suas fraquezas, os seus pecados, e ao mesmo tempo ele reconhece que ele é um privilegiado, porque ele pode conversar com Deus, ele pode orar a Deus, assim como nós hoje somos privilegiados, pois podemos clamar a Deus sem a ajuda de ninguém, podemos aqui mesmo nesse local, assentados nas cadeiras como vocês estão, talvez com o coração tão longe, talvez a mente tão distraída, mas ainda assim você pode clamar a Deus, você pode invocar a Deus, você pode reconhecer: Tu és grande, Tu és Senhor, Tu és soberano, e ao mesmo tempo desse reconhecimento você pode reconhecer a sua fraqueza, a sua miséria, a sua limitação, a sua vida tão passageira. Por isso está nós somos belos. Veja o verso 1 até o verso 3. Veja que lindo. Eu vou ler na minha versão. Depois a igreja, em uma só voz, lerá os versos que vão ser projetados ali. Verso 1 até o verso 3, ele fala: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza-me. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza é em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Olha que lindo essa primeira parte. A igreja, uma só voz, os três versos. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu refúgio, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder da minha salvação, a minha doce segura. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Eu queria pedir ao irmão Jonas que orasse nesse momento. Glória a Deus. Adora o Senhor. Também, se você veio preparado para exaltar ao Senhor e agradecer ao Senhor com seus dízimos e ofertas, assim também poderão fazer. A gente vai cantar a canção Entrega. Entrega a sua vida, entrega a sua família,
entregue as suas forças, o seu vigor nas mãos de Deus. Eu canto, a igreja. Eu canto essa canção, entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá. Deixamos aonde? Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentindo a alegria, partilhando a tua dor. Eu entrego tudo a ti.
entregamos, Senhor. Tudo a ti, tudo a ti. Grande Deus, em Tuas mãos colocamos as nossas vidas. Entregamos ao Senhor as nossas... Quem somos? Entregamos ao Senhor a nossa família, nossos projetos e sonhos, nossas lutas, nossas limitações. Entregamos ao Senhor as nossas forças, se é que temos alguma. Mas entregamos ao Senhor as nossas fraquezas, nossos medos, nossas ansiedades, as nossas preocupações, nossas fadigas de cada dia. Grande Deus, entregamos ao Senhor porque sabemos que o melhor local para as nossas vidas, e eu sei disso, eu coloco em Suas mãos nesse momento cada vida que aqui se faz presente, cada um de nós que estamos a tocar, a cantar, a ministrar, a Tua igreja, os Teus filhos e filhas, cada homem e mulher que aqui se faz presente, coloque em Suas mãos, Pai. O Senhor sabe como tratar, aonde tocar, como mexer, como tirar e retirar e colocar. O Senhor sabe como consertar as nossas vidas. Eu não sei, nós não sabemos, somos frágeis. Quem somos nós para conhecer e sondar os corações humanos? Não conhecemos o nosso próprio, mas o Senhor tudo conhece. Ó Espírito Santo, tenha liberdade em quebrantar cada coração nessa noite. Não deixe que ninguém, nem do menor ao maior, nem do mais novo ao mais experiente, não deixe, ó Deus, que nós venhamos iniciar uma nova semana de trabalho, de lutas, de dificuldade, de adversidades, de sofrimento, de dor, de angústia, de falha, de queda. Não deixe que nós venhamos começar mais uma semana se não for a Tua presença, confiando no Senhor, entregando ao Senhor as nossas vidas. Entrego tudo ao Senhor. Te agradeço, ó Deus, pela fidelidade dos Teus filhos e filhas que sempre têm adorado ao Senhor, agradecido ao Senhor na entrega, na dedicação dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida deles, e que essa igreja, ó Deus, tenha a consciência, a responsabilidade, o temor e o tremor, que nenhum recurso seja usado por vontade, por ego, por orgulho humano, mas que tudo seja usado para a edificação da Tua igreja, para o anunciar o Teu Evangelho. Que tudo seja usado, ó Deus, para a Tua obra. Nós oramos, agradecemos, e agora eu peço ao Senhor a direção sobre a leitura da Tua palavra, a orientação da Tua palavra, a explicação da Tua palavra, pois reconheço que não sou digno, sou falho, fraco e pecador. Me coloco diante do Senhor, Pai amado, que eu não venho falar nada de intelecto e conhecimento humano, mas que eu venha falar a Tua palavra de acordo com o Teu querer, a Tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós iniciamos uma série de estudo que vamos fazer sobre o tema o Deus que cuida. Eu só abri aqui meu gravador, peço licença. Iniciamos uma série de mensagens sobre o Deus que cuida. E essa é a segunda mensagem, então, dentro desse propósito. E a intenção desse pastor
é que você conheça realmente e você entenda realmente quem é o Deus que você diz adorar. Quem é o Deus que você diz conhecer? A intenção desse pastor é mostrar na atualidade, mesmo pegando textos tão antigos, igual pegamos o texto de Deuteronômio, mais ou menos 3.800, 4.000 a 4.200 anos atrás, é o texto de Deuteronômio que nós estudamos semana passada. E hoje vamos estudar mais um texto antigo, um texto que é considerado o Evangelho do Antigo Testamento. Estou a falar de Isaías. Então a intenção desse pastor é mostrar, é que você entenda, que você realmente aprenda, que você realmente confia, que você realmente busque, que você realmente se lance nas mãos desse Deus que cuida. E quando eu falo de cuidar, como eu falei semana passada, eu não estou falando de um cuidar desatento, de um cuidar frágil, eu não estou falando de um cuidado humano, um mero cuidado humano, por mais que nós às vezes achamos que cuidamos com tanto afinco, com tanta dedicação, mas o nosso cuidado, mesmo com tanta dedicação, ainda assim é um cuidado frágil, falho, é um cuidado que vai nós vamos falhar, nós vamos pecar, nós vamos errar, vamos deixar algum momento ou outro à deriva, sem o cuidado necessário. Então quando eu falo de Deus, o Deus que cuida, eu estou falando de um Deus que não erra, um Deus que não falha, um Deus que não tarda, um Deus que não também passa a mão, quando é devido corrigir, quando é devido orientar. Porque sim, esse também é a forma que Deus cuida. Sim, as formas de correção de Deus, muitas vezes, no nosso olhar humano, vai falar bem assim: meu Pai, se esse é um Deus que cuida, um Deus de amor, como será um Deus de justiça, de fogo devorador, de ira? Porque veja, Ele mesmo lançou seu povo ao cativeiro. Foi. Ele mesmo deixou o seu povo ficar exilado, 400 anos, 450 anos exilado, passando mínguas, mais mínguas. Ele mesmo fez o povo rodear o deserto por longos anos, até que toda a geração desobediente morresse. Ele prometeu: vocês não vão entrar na terra de Canaã, vocês duvidaram de mim, vocês não creem em mim. Todos vocês vão morrer, toda geração corrupta vai morrer. Então sim, Deus tem as suas formas de cuidar, e muitas vezes a forma que Deus cuida vai chocar o nosso entendimento, vai chocar a nossa forma de viver, de pensar, de ser cristão. É por esse motivo que a salvação vem mediante ao arrependimento. Não é somente eu falar que eu sou salvo, é eu entender que o alto preço foi pago pela minha vida sem merecer nada, e Cristo mesmo assim pagou alto preço pela minha vida, e me deu a oportunidade de arrependimento. Então se não tem arrependimento, não tem salvação. É uma lógica exata. Eu não sou salvo porque eu sou bonito, feio, forte, ou não, eu não sou salvo porque eu sou bom, eu sou salvo porque eu não mereço. Eu sou salvo porque eu sou um miserável, um pecador. Essa é a forma que Deus cuida. Esse é o zelo de Deus. No texto de hoje, meus amados irmãos e amigos, nós vamos estudar 4 ações. 4 ações que mostram que Deus é maior do que qualquer circunstância. Não importa o tempo, o ano, a história, o momento, não importa se é possível ou se é impossível, Deus continua sendo maior. Você crê nisso? O tema da mensagem de hoje: acima de qualquer situação,
ou circunstância, Deus é. Acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância, Deus é. E continua, e continuará sendo o mesmo. Pode tomar eras, pode tomar anos, pode entrar século, pode sair século, Deus continua sendo o mesmo Deus. O texto de Isaías 40, capítulo 40, versículo 1 ao versículo 11, é um texto que tem um teor profético, porque ele vai falar sobre a vida de João Batista, versículo 3, ele vai falar sobre a vida do Senhor Jesus, a primeira vinda, mas também vai falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, que voltará com braço forte, e reinará, e governará, e cuidará, e salvará, e trará juízo para as nações. Então o texto de Isaías, se você for ler todo ele, é um termo profético, que há coisas que já aconteceram e que vão acontecer ainda. Mas eu quero trabalhar nessa noite, sem desprezar essas verdades bíblicas, sobre esse tema, acima de qualquer situação ou circunstâncias, Deus é. Veja o texto comigo, Isaías 40, verso 1 até o verso 11. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, brandai, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne e erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre o monte, sobe um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará ao seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Amém, meus amados? O Deus que cuida. Aqueles que gostam de uma novidade, o livro de Isaías é um livro tão fantástico. Aqueles que gostam de curiosidades bíblicas, aqui vai um, antes de entrar nos pontos. O livro de Isaías é tão magnífico que ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento. O livro de Isaías, além disso, ele tem 66 capítulos. Olha a curiosidade, o mover, como é que Deus faz as coisas. A Bíblia toda tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia toda tem 66 livros.
Desses 66 livros, 39 no Antigo Testamento fala sobre o juízo, lei e o Deus que age. Os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías vai falar sobre lei, Deus que age e Deus que protege. Os 27 capítulos do livro de Isaías, os seus capítulos finais, representa todo o Novo Testamento, que tem 27 livros. E os 27 capítulos de Isaías vai falar sobre misericórdia, graça, segurança e proteção de Deus. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Só por questão de curiosidade, o texto que nós lemos, meus amados, é um texto onde o povo de Israel, o contexto dele é esse contexto. O povo de Israel passou por exílios e mais exílios, e agora Deus concedeu a liberdade a eles, concedeu eles voltar para a terra de Jerusalém, a terra com a qual eles foram retirados à força, devido à desobediência deles. E o povo desobedeceu a Deus, o povo não ouviu as profecias, os profetas de Deus anunciar: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. O povo não ouviu Deus, o que Deus fez para cuidar do seu povo, para trazer o seu povo de volta ao seu aprisco, à sua presença. O que Deus faz? Deus lança o povo ao cativeiro, para que o povo venha aprender e reconhecer que Ele é Deus e não há outro como Ele. E assim Deus fez, e assim Deus faz até hoje. Muitas vezes nós passamos por lutas, por adversidades, e é muito fácil nós falar assim: ah, o diabo é ruim. Cuidado, que às vezes as adversidades que você tem enfrentado, as lutas que nós temos enfrentado, é providência de Deus para que você abra os olhos e confia e volte a confiar nele. Acima de qualquer situação ou circunstância, Deus é. A primeira ação que Deus toma, a primeira ação que esse verso nos mostra para nós, duas questões: consolar e perdoar. O verso 1 e o verso 2. A primeira ação que Deus mostra para o povo de Israel é de consolar e de lançar perdão sobre esse povo. Por quê? Porque o povo, nesse momento, mediante a opressão, mediante o exílio, o povo reconheceu o seu estado de queda, o seu estado de abandono de Deus, o seu estado de alto de si, o seu alto orgulho. O povo reconheceu que eles pecaram, que eles erraram. Então Deus, nesse momento que eles se arrependem, Deus lança sobre eles, o próprio Deus diz para nós, lança consolo, e Ele dá uma ênfase: consolar, ou seja, é necessário. Agora Deus branda para todos os céus e terra: consolai o meu povo. E agora o perdão está sobre eles. Em meio a tantas rebeldias, em meio a tanta desobediência humana, Deus não perdeu o controle e pode perdoar o seu povo. Deus não perdeu o controle, mesmo que o povo seja rebelde, mesmo que o povo seja desobediente, assim também como é hoje. Vivemos uma época, meus amados irmãos, pior do que a época do Antigo Testamento, do que a época do Novo Testamento. Se no Antigo Testamento Deus lançou o seu povo para ser exilado, para ser esmagado, para aprender a confiar nele, se no Antigo Testamento Deus lançou o seu povo nos cativeiros, quais são os cativeiros que o homem e a mulher têm caído hoje? O mundanismo, o achismo, o orgulho, a religiosidade, o achar que pode ser cristão, o achar que pode ter o céu e a eternidade sem ter o conhecimento de Deus, sem entender quem Ele é, sem ter um arrependimento, é impossível. O capitalismo, as pessoas estão tão frisadas nas coisas, no querer, no ter, no conseguir, no achar que pode. Nas canções que dizem que são cristãs, que são evangélicas, que são de louvor a Deus, mas são de louvor ao homem. Louva a diabo e Satanás, mas não a Deus. E as pessoas e as igrejas muitas vezes
como forma de adoração, não consegue entender, observar, avaliar o conteúdo da letra. Certa vez eu ouvi uma pessoa falar bem assim: olha que canção bacana, olha que melodia, olha que instrumental porreta. E aí eu não olhei o instrumental, fui olhar a letra da música, é o que mais me importa. Se está tocando um ritmo de salsa, de reggae, de funk, de dance, isso não importa não, o negócio é a letra, eu quero ver a letra. Fui olhar a letra, misericórdia, nada de Deus, nada de adoração, o povo exilado, cego, é o contexto de hoje, e não consegue entender. Nessa época eles não entenderam, e Deus falou: consolai, 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 derrame perdão sobre eles. O contexto desse povo é um contexto triste, perder as suas riquezas, a sua liberdade, o seu direito de cultuar a Deus livremente. Mas Deus não esqueceu deles. Consolai. Romanos capítulo 11, versículo 2, a parte A diz assim: Deus não rejeitou o seu povo. O verso 1, que traz repetido a ênfase: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. O termo consolar é uma necessidade urgente. Deus viu no seu povo, viu que agora era uma necessidade urgente de lançar consolo para um povo sofredor, para um povo exilado, um povo agora com o coração arrependido. Lança sobre ele o consolo de Deus. Mas ao mesmo tempo ele vem na sequência na questão do perdão. É o verso 2, traz consolar e traz também perdão. Só que esse perdão é uma urgência de quê? De arrependimento. O perdão que Deus concedeu aqui é mediante um arrependimento que o povo teve. Então a primeira ação que Deus nos mostra para nós, não importando a situação, não importando as consequências, não importando as circunstâncias, Deus, Ele é o mesmo. Não há situação maior, não há tempo maior, não há contexto maior. Deus sempre é maior do que tudo. E Ele sempre vai lançar essa ação de consolar e de perdão. A segunda ação que Deus usa, que Deus usou, está nos versos 3 ao verso 5. Além da ação de consolo e de perdoar, Deus lança a segunda ação de controle. E não somente de controle, mas também de providência. Queridos, quando nós entendemos, quando nós conhecemos realmente quem é esse Deus, não como os outdoor mostram, não como as canções balelas e farrapos que tem cantado hoje, não como muitos homens e pregadores de aí fora que estão pregando, talvez até eu mesmo, não sei, os irmãos avaliam, não como muitos homens e mulheres que se dizem com rótulos e com títulos que nem bíblico é mais, mostram um Deus que não é Deus, mostram um Cristo que não é Cristo, apresenta o Espírito Santo que não é Espírito Santo, apresenta uma cruz que não é cruz, apresenta o Evangelho que não é Evangelho, apresenta perdão sem arrependimento, logo não é perdão nenhum, apresenta uma eternidade que é passageira, que é baseada no poder humano, no achismo humano, logo essa eternidade ela vai balançar, ela vai cair, e a queda será grande. Mas quando eu entendo, quando eu conheço esse Deus, eu vou entender que todo o controle Ele tem, e eu vou entender que toda a providência, e aqui eu não vou falar de prosperidade de modo algum, porque essa teologia da prosperidade, nem bíblica também é, mas as pessoas querem essa prosperidade infernal. E é para onde eles vão, vocês vão se arrepender? Porque a prosperidade bíblica é o que é a presença de Deus em mim, é o teu conhecimento de Deus, é eu buscar a Deus. Isso é prosperidade bíblica, é eu ter arrependimento, é eu buscar a santidade, é eu me lançar na dependência de Deus, é eu confiar em Deus, no controle e na providência diária dele. Isso é prosperidade. Meus amados, o resumo da história humana
é uma mistura de, veja, o resumo de toda a história humana é uma mistura de alegria e paz passageira, e muita luta, e muita dor, que parece eterna. O resumo da história humana é essa: alegria e uma paz que é passageira, muito rápida, mas as lutas, as dores parecem intermináveis, parecem eternas. Com isso, o reinício, com isso, o recomeço, com isso, o reinício, o recomeço vai causar-nos pavor, causa pavor ao homem, causa dor, causa desespero. E a mensagem que vem para o homem e para a mulher, nesse reinício, nesse recomeço, é: será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Será que vale a pena mesmo confiar nesse Deus que tem um controle? Será que vale a pena confiar nessa providência desse Deus que eu não posso ver? Os versos 3 ao verso 5 de Isaías 40 relata, meus amados, mostra com toda clareza que tanto o controle e a providência de Deus é para a glória dele. Os versos 3 e 5 mostram com muita clareza, veja, meus amados, como eu falei que não ia desprezar, o primeiro verso, o verso 3, vai falar um termo profético. E aqui nós podemos ver a vida de quem? A vida de João Batista. Quando lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 10, Zacarias, um sacerdote, ele vai na sua jornada de trabalhar dentro do templo. E de repente ele entra no templo para trabalhar um tempo, para cuidar, para limpar, e ele tem uma presença, ele tem uma visita divina, o próprio Deus, o próprio anjo, vindo da parte do próprio Deus, envia esse anjo e fala: Zacarias, não temas, sou Gabriel, vim da parte de Deus para anunciar a mensagem que Ele tem para você. Você e a sua esposa, vocês terão um filho. Zacarias velho, Isabel velha, e o pior, não podia mais ter filho, estéril. E ele fala: você vai botar o nome desse menino de João Batista. Essa profecia toda lá de Lucas, que se conclui em Lucas, está aqui, Isaías 40, verso 3. Veja: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ao ermo a vereda do nosso Deus. Esse verso 3, ele se conclui, ele se realiza em Lucas capítulo 1, a partir do verso 10. Quando Isabel fica grávida e dá à luz a João Batista, e ele vem fazendo essa mensagem. O termo mostra um termo profético que aconteceu, mas também esses 3 versos mostram com clareza como que Deus tem um cuidado, um controle, como que Ele providencia tudo para a glória dele. Verso 3, 4 e 5 mostra uma ação de controle soberano, mesmo vindo eras, dificuldades, dores, angústia, mesmo vindo abandono do povo, Deus não perdeu o controle de nada. Mesmo no século atual, no século 21, aonde a humanidade é mais corrupta do que esse momento, aonde a humanidade de hoje é mais depravada do que esse momento, aonde a humanidade de hoje e as igrejas de hoje são mais desobedientes do que o povo de Israel do Antigo Testamento. Mesmo assim, Deus não perdeu o controle de nada. Verso 3, 4 e 5 mostra que Deus tem um controle providencial em todo momento para cuidar do seu povo, para cuidar da sua igreja. E ele fala: não existe situação difícil, eu sou. Não existe situação difícil. Veja o verso 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o diz. Deus mostra com clareza todo o controle e toda a providência dele. Não há situação, não há momento difícil. Deus é em
em todo momento, aquele que controla e aquele que providencia tudo para a glória, honra e glória dele. A terceira ação de Deus para nós nessa noite, a terceira ação de Deus, fim. E aí vai dar ruim, né? Fim e a eternidade. Os versos 6 ao verso 8, Isaías relata o fim, mas também a eternidade. Tudo que é criado, tudo que nós podemos ver, tudo que é criado é passageiro, é transitório. O poder é passageiro, é transitório. A formosura, a força, a alegria, a paz, as lágrimas, o sorriso, o pulsar forte do coração, o palpitar, aquele vigor, tudo é passageiro. Vento forte, mar bravo, sol quente, frio terrível. Tudo, meus queridos irmãos, tudo é passageiro, é transitório. Tudo vai passar e passa muito rápido. É no piscar, é no abrir de olhos, fechar. Tudo terá um fim. É tão sério isso, é tão impactante isso, que tanto Tiago, capítulo 1, versículo 10 e 11, como 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 e 25, eles vão frisar, eles vão repetir esses 3 versos, em tom de afirmação. Pedro fala: abre os olhos, meus irmãos e amigos. Pedro fala para a igreja, Pedro fala para os gentios: abra os olhos, tudo é passageiro, tudo vai passar, a vida é muito rápida, passa muito rápida. Tiago vai falar: olha, tudo é passageiro. E Tiago fala mais, em Tiago capítulo 4, ele fala: a vida, o que é a vida? O que pode você dizer, homem? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você não sabe que a sua vida é uma breve neblina que logo aparece e logo se dissipa. Tiago vai dar mais ênfase ainda, que toda a criação, todo o contexto, toda a era, toda a história, toda a criação de Deus, ela é passageira. É por isso que Isaías escreve dessa forma. Tudo nessa vida tem um fim, chegará ao seu fim, mas ele é firme, menos a palavra de Deus. Aqui nós temos um baita choque, né? Como? Ao mesmo tempo que ele mostra que a relva, que as vidas, que as criações, que as belezas humanas e os seus horrores, tudo isso é passageiro, mas Isaías afirma: mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Há um choque muito grande entre esse fim e essa eternidade. Isaías agora ele causa um choque. Deus, na soberania dele, move, expirou o seu céu para escrever. Isaías escreve aí a criação, a relva, os tempos, a história, o contexto, o século, tudo isso é passageiro. Mas a minha palavra não passa, a minha palavra não muda, ela vai continuar a mesma, ela vai se cumprir, querendo os tempos ou não, ela vai se cumprir, querendo a criação ou não, ela vai se cumprir, querendo a humanidade ou não, ela vai se cumprir, porque é minha palavra e eu eterno sou. É um choque que ele traz. O verso 6 mostra para nós, olha aí, uma voz diz, clama, e alguém pergunta: o que é de clamar? Parece um solilóquio, né? Onde eu pergunto, eu questiono, eu respondo ao mesmo tempo. Eu pergunto: clama aí. Eu respondo: o que é de clamar? Porque eu vou olhar para o que está na minha frente. Os dias são passageiros,
o sol passa, a lua passa, as tempestades passam. O que hei de clamar? Aonde irei buscar refúgio? Tudo tem seu fim. Olha o verso B, 6b, até o verso 8a. E ele continua: toda a carne, olha que ênfase, toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor. Verso 7: seca-se a erva, cai as suas flores, soprando nelas o hálito de Deus, o Espírito de Deus, soprando sobre elas. Na verdade, o povo, a criação, a humanidade é passageira, é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Mas vamos continuar do verso. O Deus que é maior que tudo, o Deus que é acima de qualquer situação, qualquer circunstância, Ele não muda. O verso 8b diz: a palavra de Deus, ela é eterna. O fim para tudo que é criado e a eternidade está sobre a palavra de Deus. O que significa isso? Aqueles que confiam, aqueles que reconhecem, aqueles que buscam, aqueles que realmente entendem, aqueles que realmente se arrependeram, baseado, vive, pautado nessa palavra. Como a palavra é eterna, também são eternos, serão eternos aqueles que crêem nessa palavra. É isso que significa. Foi isso que Isaías trouxe para o povo dele. Como a palavra de Deus é eterna e a promessa dele é: eu vou cuidar de vocês em todo o momento da sua vida. É a mesma ênfase que o próprio Senhor Jesus falou: aonde estiverem vós, estejais, aonde estiverem vós, eu estarei com vocês. Eu vou, mas eu voltarei. Para onde eu estiver, estejais vós também. É a mesma ênfase: eu cuidarei de vocês. Lembra do Espírito Santo? Eu vou, mas já roguei outro Consolador, ou seja, idêntico, igual, no mesmo nível que eu. Ele vai ensinar, conduzir, orientar, proteger, guiar, amparar vocês. Eterno e eterno Ele é. A quarta ação de Deus para nós nessa noite: o cuidado e a paz proveniente somente dele. Verso 9 ao verso 11. Nesses três versos, 9 a 11, que nós lemos, mostram todo o cuidado de Deus para o seu povo. Os versos 9 a 11 nos mostram todo o cuidado que Deus tem pelo seu povo. Deus quer, meus amados, Deus sempre quis e quer e continua querendo ser o seu povo, que nós clamamos a Ele, buscamos, pedimos socorro, proteja-nos, mas também Deus quer que nós, seu povo, sejamos anunciadores, porta-vozes, arautos de Deus. Deus quer sim que nós confiamos nele, o seu cuidado, o seu zelo, a sua paz, que nós buscamos, clamamos a ele por socorro, mas também Deus quer que nós sejamos arautos dele, pronunciadores, proclamadores dessas boas novas do Evangelho de paz. É isso que está no verso 9, olha só, e ele fala: tu, Sião, como se fosse um arauto, que anuncia as boas novas. Olha que ele fala: sobe no alto monte, tu que anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente e levanta, não temas, e diz às cidades, às nações de Judá: eis aí está o vosso Deus. Isso é belo demais. Como é que Deus cuida do seu povo? Como é que eu oriento o seu povo? Como é que Ele nos concede o privilégio de ser arauto dele, porta-voz dele, das boas novas que pode mudar nações, que pode mudar corações, que pode mudar eras, que pode mudar vidas. E ele continua, olha o verso 10:
Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Mais um texto profético. Que profecia é essa, pastor? A profecia da segunda vinda do Senhor Jesus, porque a vida dele, de servo sofredor, já veio. Esse texto, versículo 10, aponta para o futuro, a volta do Senhor Jesus, como ele voltará com o braço forte e o galardão nas mãos dele. É o cuidado, a paz, o descanso. Braço, poder, governa e cuida e protege. É isso que significa o verso 10. O Senhor Jesus é a maior prova do cuidado, da providência, do controle de Deus, que fez tudo. Para quê? Para mostrar um Deus zeloso, que cuida, que protege, que tem prazer em curar e libertar os homens e mulheres. O verso 11 ele termina com esse mesmo braço forte que o Senhor Jesus voltará. Ele fala: como pastor, apacentará o seu rebanho entre os seus braços. Olha que lindo. Recolherá os cordeirinhos e levará os do seu seio. Eis que as que amamentam, ele guiará mansamente. Está falando de um cuidado paterno, de um cuidado zeloso, de um cuidado recheado, de uma paz perene, de uma paz excelsa, de uma paz eterna. Não importa a situação, não importa o contexto, não importa as eras, a melhor coisa que você tem que fazer, a melhor ação que você tem que fazer é buscar consolo que vem de Deus, é se arrepender, é buscar realmente ser consolado por esse Deus, é descansar nas mãos desse Deus. A segunda coisa que você pode fazer, a segunda aplicação, meus amados, Deus pode reorganizar a sua vida inteira. Deus pode controlar e providenciar tudo na sua vida. Deus pode. Eu não sei em quem você tem confiado. Pastor, todos nós somos cristãos. Eu não sei. Eu não sei em quem você tem confiado no mundo, nos homens, nas mulheres, no modismo, na carne, nos poderes, nos governos. Eu não sei. Eu quero dizer para você o seguinte: que Deus e a sua palavra é eterna, e nele e nela você pode confiar. E você vai achar descanso, e você vai achar cuidado, vai achar zelo, vai achar proteção, vai achar esperança. Não existe cuidado e paz fora de Deus. Vou repetir: não existe cuidado e paz fora de Deus. Nele podemos descansar em paz. Em Deus nós podemos descansar em paz. Em Deus nós podemos ser selados, amparados e protegidos em paz. Não há situação difícil, não há momento difícil. Deus continua sendo Deus, que quer cuidar e zelar pela tua vida. Amém? Então vamos orar. Vamos encerrar com uma canção. E que essa canção que nós vamos cantar, você realmente fizesse dela uma entrega da sua vida nas mãos de Deus. Não faço apelo, não vou fazer, porque entendo que quem convence um homem é o próprio Deus. Se essa palavra tão poderosa não quebrantou o seu coração nessa noite, não fez os seus olhos se abrir, não fez os seus ouvidos serem destampados, que argumento humano eu vou usar? Longe de mim, descanso em Deus e no Deus providente da palavra verdadeira que é. E só Ele pode mudar histórias. Pai,
nas tuas poderosas mãos, eu coloco cada coração, cada vida nesse momento, rogando ao Senhor misericórdia, segurança, livramento, rogando ao Senhor graça, rogando ao Senhor a provisão do Senhor, rogando ao Senhor, ó Deus, o cuidado, a paz, mas também suplicando ao Senhor o arrependimento para cada um aqui, Deus. Não sei quais são os seus pensamentos, como está a vida familiar, como está a vida nas escolas, nas faculdades, nos lares, como está o interior, o coração de cada um, que eu não sei, as mentes, os pensamentos, mas eu sei que o Senhor conhece, ó Deus, porque o Senhor é o único que pode esquadrinhar, sondar e ver o íntimo de cada um de nós. Eu peço a Ti, ó Espírito Santo, que o Senhor venha quebrantar cada coração nessa noite, venha despertar, acordar, para que eles venham, ó Deus, realmente conhecer quem é o Senhor, que Deus é esse que fala, que cuida, que eles possam reconhecer, que eles possam, ó Deus, ter sede de buscar a Tua palavra, que durante a semana, ó Deus, o Senhor venha incomodar cada coração, do mais novo ao mais experiente, do adolescente a um pai e mãe de família. Em nome de Jesus eu oro e boto em suas mãos. Amém. Vamos cantar. Faz essa canção uma oração para você. Entrega as suas vidas nas mãos de Deus.
última parte, eu vou cantar primeiro, depois a igreja, junto com a igreja, junto com as meninas, vão cantar uma só voz. Olha, Senhor. Vem agora, Salvador, livrar-me com teu grande amor, pois tu, Jesus, meu Deus, Senhor, aceita o pecador. Grande Deus, nas tuas mãos, ó Deus, mais uma vez eu coloco cada família. E agora que o amor de Deus, Todo-Poderoso, Deus zeloso, que cuida, que zela e que protege cada um de nós. Que a graça soberana, salvadora, única e absoluta de Cristo Jesus, e que as doces e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus, que pode transformar vidas, homens e mulheres, nações e histórias, reina sobre as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa região 5 e sobre essa igreja, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vou em paz, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.